A paz do Senhor, amados. Tudo bem com todos? Boa noite, Deus abençoe a todos. Uma sexta-feira fria aqui em Pindamonhangaba. Vamos iniciar a nossa live, uma rápida palavra hoje. Paz do Senhor, uma graça. Tudo bem? Deus abençoe. Os irmãos estão entrando aí devagarzinho. Vou aguardar mais um pouco, que nós já iniciemos com a leitura da palavra. Hoje estamos felizes com Jesus, como sempre, né? Mas nem tão felizes. Na verdade, bastante tristes em razão de alguns acontecimentos, mas daqui a pouco a gente vai dividir com os irmãos, com os amigos. E eu vou aguardar um pouquinho mais. Alessandra, paz do Senhor, tudo bem? Saudades também, irmã Graça. Deus abençoe a senhora, a sua família, te dê saúde. Muito bom. Desculpa se eu não cumprimentar todos, é que às vezes vai entrando muita gente e eu não consigo ver. Passa um pouco rápido a notificação. Tem uns que nem notificam, né? Tem algumas pessoas que entram e não chegam a notificar, eu não consigo ver. Mas uma alegria poder estar com vocês nessa noite fria. Os que puderem nos ajudar, divulgando a live, compartilhando, a gente agradece. Quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais nós ficamos felizes, em nome de Jesus. Amados, hoje já vou iniciando aqui, já vou dando algumas coordenadas. Na data de hoje nós recebemos uma notícia muito ruim. A irmã Regiane Monteiro já estava enferma há alguns dias. Quantos dias já de internação? Uns bons dias, talvez umas 2 semanas. Bom, Rogério, Pai do Senhor, Erivaldo, Pai do Senhor, Eri, tudo bem? Saudade de vocês aí em Osasco, muita saudade. E a irmã Regiane tinha contraído o Covid-19 e estava internada, estava entubada já na UTI, com os cuidados intensivos. Pode deixar a irmã Graça, não esqueci da caneca da senhora não, Deus abençoe. E estava lá tendo os cuidados intensivos. A nossa esperança era muito grande, sempre orando por ela em todos os cultos, clamando ao Senhor, cada um nas suas orações pessoais. E a nossa esperança era muito grande que ela se recuperasse. Inclusive havia um prognóstico positivo, uma possibilidade de recuperação. Mas, infelizmente para nós e felizmente para o Senhor, aprove a Deus levar a sua serva, a irmã Regiane Monteiro, foi promovida à eterna glória, está nas mansões celestiais com o Senhor, mas fica uma sensação muito ruim no nosso coração, porque nessas horas nós entendemos quando Jesus disse para o Pai: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E nessa hora nós entendemos como é difícil orar assim. Antônio Cláudio, Deus abençoe. Como é difícil orar assim, dizendo para Jesus: olha, Senhor, nós queremos isso, mas se o Senhor achar melhor, seja feita a sua vontade. Não é fácil orar desse jeito. A irmã Regiane era membro da nossa igreja há muito tempo, frequentadora assídua da amada. Fala, Nir, Deus abençoe. A Regiane é a esposa do seu sobrinho, né, irmã Graça? E, na verdade, Pai Solange, Deus abençoe. E, na verdade, ela era frequentadora da amada, muito ativa na igreja, dizimista fiel, uma cristã muito compromissada com o reino de Cristo. Pai Fabiane. E a gente ficou extremamente triste, pelo menos eu fiquei bastante triste, a pastora Silvia também está abatida. E, enfim, vamos continuar adorando a Deus, né? Nessas horas difíceis que a gente tem que tirar força de onde não há força para adorar o Senhor. Mas vamos confiar em Cristo. Na verdade, hoje nós faríamos aqui uma live, eu e a Silsa, para falar dos temperamentos, né? Para falar dos temperamentos nos casamentos, né? Íamos casar aí alguns temperamentos sanguíneos com colérico, colérico com melancólico. Mas eu confesso aos irmãos que hoje o ambiente não está muito para festa. E eu estou um pouquinho bastante
sentido com tudo isso. Mas vamos confiar no Senhor. Eu tenho orado pela família. A filha dela, a Jennifer, né? Ela esteve sempre em contato conosco, nos posicionando, com muita fé, com muita convicção na recuperação da mãe. E a gente sente, né? Numa hora dessa a gente fica bastante amargurado, bastante triste por este acontecimento. Mas confiamos no Senhor. Nós não temos todas as respostas, mas certamente Ele tem todas as respostas de que precisamos. E vamos confiar nele, sabendo que Ele sabe todas as coisas e aquilo que nós não compreendemos, nós confiamos nele. Tá bom, amados? Então, um abraço para Jennifer, para o esposo da irmã Regiane. E que Deus console a família, em nome de Jesus. E dê paz ao coração. E nós aqui estamos à disposição. E nós não tivemos ainda uma posição da família, se vamos poder velar o corpo, se vai ser possível. Geralmente Covid eles não permitem, né? Rafael, Deus abençoe. Geralmente Covid eles não permitem que seja feito o velório e o culto fúnebre. Paz, Adriana, Deus abençoe. Amados, não é fácil não. Ser pastor nessas horas é muito difícil. Perder uma ovelha que a gente tem carinho, que a gente tem amor, é muito complicado, é muito difícil. Dói demais o coração da gente, mas vamos vencendo, né? Deus vai nos dar graça. Nessas horas temos que ser fortes. Jesus disse, eu vou, mas vos deixo o Consolador. Ele estará convosco, estará em vós. E nós cremos que o Espírito Santo, nesta hora, vai nos consolar. Há um louvor muito antigo que diz bem assim, há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra o amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra o amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Tirei isso do fundo do baú. Deus abençoe a família. Brandão, estamos orando por vocês. Amamos vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amados, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 12. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 12. Quero aproveitar, quero te convidar para participar conosco da Santa Ceia do Senhor. Nós teremos Santa Ceia do Senhor domingo. E, amados, olha, os nossos cultos não são restritos aos membros da Assembleia de Deus Antioquia, tá? Você que não é da nossa igreja, puxa, pastor, eu queria estar com vocês, queria congregar, queria participar de um culto na Assembleia de Deus Antioquia, basta você entrar em contato. Tem seu contato no Face da igreja, pastor Silvio? Você entra no Face da igreja. O link já está aí no celular. O link já está aqui. Senão o povo fica chamando no chão. O link está onde? Está na página da igreja, no topo. O link está no topo da página da igreja. Eu prefiro que você use o link, sabe por quê? Porque tem um celular que tem o mesmo número, só que o código é 12. O celular da Silsa é código 11. E aí algumas pessoas às vezes tentam falar com a Silsa e não colocam o código 11. E aí falam com a outra pessoa, que, diga-se de passagem, é muito simpática. Até já virou secretário da Silsa para alguns assuntos. Mas é melhor, eu vou pedir um pouquinho d'água. Pega pra mim, Marcos. Então é melhor você clicar no link para evitar esse inconveniente. E você que, mesmo que não seja membro da Assembleia de Deus Antioquia, você é nosso convidado para estar conosco. Vamos ter Santa Ceia do Senhor. Vem participar conosco da Santa Ceia. Nós sempre temos lugares sobrando. Muitos irmãos ainda não se sentem seguros para voltar à casa de oração. Eu respeito isso. É uma decisão pessoal de cada um. E tenho certeza que o Senhor Jesus não ficará triste nem magoado com aqueles que preferirem aguardar mais um pouco, por uma questão de cautela, por uma questão de prudência, mas também eu não deixo de reconhecer o desprendimento, a coragem daqueles que gostam de cultuar presencialmente. Por isso que eu estou lá sempre cultuando.
para a glória de Deus, para poder honrar o carinho dos irmãos e a confiança, tá bom? Nós lá mantemos todas as regras de distanciamento social. A igreja, depois de toda a reunião, ela é higienizada. Não há nenhum perigo de você contrair. Pastor Elisafã, Pai do Senhor, meu amado, tudo bem? Não há nenhum perigo de você contrair Covid lá na nossa igreja, tá bom? É obrigatório o uso de máscara. Chegando, você vai ter um totem para higienizar a sua mão. A igreja já estará higienizada. A única coisa que você deve, antes, comunicar o seu desejo de ir. Por quê? Porque nós estamos admitindo apenas 40 pessoas por culto, por enquanto. A nossa capacidade é 67, segundo o decreto municipal. Mas por cautela, estamos mantendo em 40, tá bom? Então, eu peço a você que nos avise com antecedência, vamos anotar seu nome, fazer um controle, para que não haja mais pessoas num número maior daquele permitido, daquele que nós achamos prudente. Tá bom, amado? Não é fácil, né? Esse tempo de Covid temos que vigiar. Perdemos a irmã Rejane, tão próxima a nós, e vai ser difícil voltar aos cultos e não ver algumas pessoas. Meu primo, pastor Leonardo Bezerra, lá no Espírito Santo também contraiu o Covid-19. Está em isolamento, parece que tem alguns sintomas, estava com febre alta, graças a Deus, Deus tem abençoado. Eu peço aos irmãos que orem. Pastor irmã Silvana, peço aos irmãos que orem pelo meu primo, pastor Leonardo Bezerra, para que Deus tenha misericórdia da vida dele em nome de Jesus. Dia triste, amado, não vou esconder dos irmãos, não. Não vou negar que estou bastante abatido, bastante amargurado, muito triste, muito triste. Tristeza que carcome a alma da gente, mas a Bíblia diz, está alguém entre vós triste, ore. Está alguém contente, cante louvores. Tiago capítulo 5, verso 13. Então vamos orar, vamos cantar louvores, vamos adorar ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai agir em favor da igreja, mas não é tempo de brincadeira, é tempo de santificação. Amados, eu, muito a propósito, vou ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 12, verso 13 em diante, que nos diz assim: E disse-lhe um da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? E disse-lhes, Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não precisa falar nada, né? Depois da leitura de um texto desse. Se nós formos analisar, amados, como a nossa vida é passageira, como a nossa vida é breve. A Bíblia nos diz, né, que toda a carne, se eu não me engano foi Pedro que escreveu, ele diz, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. A vida do homem é como um conto ligeiro, é como um carteiro que vem, deixa a carta e vai embora. É fictícia, é ilusória, é passageira, é breve, é rápida, é súbita. Nossa vida, a Bíblia diz que a vida do homem é 70 anos, alguns por sua robustez chegam aos 80. Mas o que passa disso, o melhor dos dias é cansaço e enfado. E o grande problema, talvez, dos nossos dias, amados, é que nós vivemos no meio de uma geração perversa, uma geração imediatista, uma geração carnal, uma geração que só tem os olhos no hoje, no agora, no já, uma geração que só tem os olhos aqui na terra e que reluta em elevar os olhos. O salmista Davi disse, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos elevar os nossos olhos, nós precisamos tirar os nossos olhos da terra e colocar os nossos olhos nos céus.
Nós precisamos tirar os nossos olhos do agora e colocar os nossos olhos na eternidade. Nós precisamos tirar os nossos olhos do que nos falta agora e colocar os nossos olhos em tudo que vai abundar na eternidade. Nós precisamos tirar os nossos olhos da humilhação de agora e nos lembrar que seremos exaltados por uma eternidade completa. Na verdade, nós aqui às vezes passamos algumas provas. Eu conversava com alguém hoje sobre o ministério e às vezes a gente questiona muito sobre o ministério. O ministério é uma ocupação muito ingrata. Ser pastor é uma ocupação muito ingrata. E a Bíblia não mente para nós. A Bíblia diz bem assim que Paulo diz, olha, eu tenho para mim que a nós, os apóstolos, Deus nos colocou por último, como espetáculo para o mundo. Ele chega a dizer que nós somos o esterco, o lixo, a escória da humanidade. Muito pesado o que Paulo fala dos pastores. Hoje eu compreendo bem, com 20 anos de pastorado, que eu vou fazer agora em outubro, eu compreendo bem o que Paulo quis dizer. Talvez no começo eu não compreendesse, mas hoje compreendo bem. E eu conversava e dizia, olha, eu não faço por agora. Eu não faço pela recompensa de agora. Eu não faço pelo reconhecimento. Embora muitas ovelhas e muitos irmãos dá gosto de pastorear. Por uma minoria, dá gosto de pastorear. Pessoas amorosas, carinhosas, sempre fiéis ao pastor e ao ministério. Pessoas com uma língua abençoadora, pessoas que estão sempre servindo, ajudando, honrando o pastor e o ministério. Eu vou te falar, tem crentes que renovam a nossa força e nos estimulam. Por isso que Paulo falou, olha, eu estou em aperto, por um lado eu quero ir para estar com Cristo, mas por outro eu quero ficar por amor de vós. Eu entendo Paulo também, o conflito que ele tinha, porque tem algumas pessoas que nos fazem querer ficar. Tem algumas pessoas que nos fazem querer estar na igreja, querer seguir no nosso ministério. Mas eu dizia que eu não faço para receber nada aqui. Eu faço porque a Bíblia diz que aquele que serve o Senhor nesse tempo, quando ele se manifestar, nós seremos colunas no templo dele. A Bíblia diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E não se iluda, nós pastores teremos um lugar proeminente lá na eternidade, no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os próprios apóstolos perguntaram a ele, Senhor, o que vai ser de nós? Nós deixamos tudo e te seguimos. Ele falou, olha, aqui vocês vão receber 100 vezes mais, depois a vida eterna. E Jesus ainda prometeu a eles que haverá 12 tronos para que eles sentados julguem as nações. É óbvio que os ministros aqui são exigidos, são pisados, são humilhados. É por isso que a Bíblia diz, muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão últimos. Talvez muitos crentes que pisem nos seus pastores vão ficar lá por último, e talvez muitos pastores que são pisados serão primeiros. E vamos deixar a eternidade revelar, mas eu creio piamente que nós pastores receberemos um galardão especial por todo o sofrimento que tivemos, pela abnegação, pela vida que nós dedicamos ao evangelho, às vezes omitindo a nossa presença em casa, às vezes deixando algum assunto a desejar dentro da própria família, para poder atender as famílias dos outros, as famílias daqueles que nós amamos. Por que eu tenho dito isso? Porque hoje eu dizia, meus olhos estão na eternidade. E Jesus cita o acontecimento de um homem que tinha os olhos no hoje, tinha os olhos no agora, tinha os olhos no já. E ele era muito rico. E Deus o abençoou de tal forma que naquele ano ele teve uma colheita extraordinária, uma colheita absurda. Irmã Silvana, paz do Senhor. E o fato é que depois dele ter aquela colheita maravilhosa, absurda, extraordinária, ele olhou para os seus celeiros e disse, olha, eu não tenho, Valquíria, Deus abençoe, eu não tenho onde colocar tudo que eu produzi. O que eu vou fazer? Olha, amados, se ele tivesse um pouquinho de visão da eternidade, se ele tivesse outra coisa que não o seu próprio ventre como Deus, ele faria diferente. Ele diria, olha, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou guardar o que eu puder nos meus celeiros e eu vou colocar o excedente no mercado. Eu vou vender a preços mais em conta. Eu vou doar para aquele que é pobre, para aquele que precisa. Eu vou inundar o mercado com um preço bom e vou abençoar vidas, vou abençoar pessoas. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que justo é para sua própria perda. A Bíblia diz que o vendedor é abençoado quando ele vende. A Bíblia até fala de livre mercado. É importante não reter as coisas para aumentar o preço. Isso quem faz é o comerciante desonesto.
Quem, no meio de uma pandemia, aumenta o preço do álcool gel em 100% é desonesto, é sujo, é maligno. Ele poderia abençoar vidas, ele poderia ajudar pessoas, ele poderia vender, ele poderia abençoar, girar a engrenagem do comércio para que pais de família pudessem trabalhar e viver, ele poderia ajudar e doar para quem tem menos, mas ele era tão miserável, tão especulador, tão egoísta, tão limitado, tão ímpio, que ele pega e diz bem assim, não darei nada a ninguém, vou especular com tudo que eu tenho, vou derrubar os meus celeiros, fazer celeiros maiores ainda, e tudo que eu tenho eu vou colocar. Depois que eu colocar, eu vou dizer, alma, tem muitos bens em depósito, come, bebe e folga. Você tem bens em depósito para muitos anos. Ele estava dizendo, eu não preciso de Deus, eu confio no que eu tenho, eu confio no meu dinheiro, eu confio nas riquezas, eu confio no poder, eu confio em tudo que eu tenho e não estou preocupado com a santificação, não estou preocupado com o meu pecado, não estou preocupado com o meu erro e segue o jogo. Eu vou viver dos meus ganhos de forma egoísta e o mundo que se arrebente porque não tem nada com isso. E aí Jesus diz uma interjeição de Deus muito forte, louco! É muito forte, louco! Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Deus disse a ele, olha, o teu tempo acabou, você não tem mais tempo para derrubar celeiros, para construir celeiros. Você não tem mais tempo nem para colher a sua colheita. Amados, entenda uma coisa, haverá um tempo em que não haverá mais tempo. E as pessoas estão brincando com as coisas espirituais. Deus tem dado todos os avisos, Deus tem dado todos os alertas, e as pessoas continuam afastadas da casa de Deus, as pessoas continuam afastadas da comunhão, as pessoas continuam maledicentes, egoístas, agarradas em seus pecados, continuam rebeldes, continuam insubmissas, continuam caluniadoras, continuam roubadoras, desonestas, continuam se prostituindo, continuam praticando toda a sorte de males. Meu Deus, que há com a nossa geração? Aí sabe o que a Bíblia diz? Naquela noite ele deixou de existir. E tudo que ele tinha, ficou para alguém. Ele mesmo não usufruiu de nada. Amados, eu quero fazer um alerta para a minha vida e para a tua vida. É tempo de orar. É tempo de ler a palavra, é tempo de pregar, é tempo de cantar, é tempo de adorar, é tempo de evangelizar. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. É tempo de exortar, é tempo de convidar a família para o culto doméstico, é tempo de evangelizar os seus familiares que não são crentes, é tempo de mandar vídeos, áudios, é tempo de mandar a palavra de Deus em versículos bíblicos. Hoje nós temos aplicativos, coisa fantástica, né? Você pode mandar um versículo bíblico para quem você quiser, todo dia, com aplicativos 1000 que nós temos. É tempo de colocarmos os olhos na eternidade. É tempo de olharmos mais adiante. É tempo de entendermos que tudo que nós conseguirmos acumular aqui, muito em breve será soprado pelo vento. Nada sobrará. E Jesus diz, olha, Jesus termina, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ô, meu irmão, o que adianta? Tem pessoas que vão pro inferno num glamour, tem pessoas que vão pro inferno numa pompa, tem pessoas que vão pro inferno numa circunstância, tem pessoas que vão pro inferno bem vestidos, tem pessoas que vão pro inferno fisicamente, top de linha, tem pessoas que vão pro inferno mas de uma maneira, olha, quem olha vai dizer bem assim, que coisa extraordinária. A pessoa é distinta, a pessoa é culta, e até alguns religiosos, hein? Sabe por quê? A Bíblia disse naquele dia, Mateus capítulo 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, curamos enfermos, fizemos coisas extraordinárias. Jesus vai dizer a eles abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Fabrício, Deus abençoe.
O fato é que nós temos que vigiar, meus amados. Há pessoas que são ricas aqui, têm tesouros aqui, têm pompa e circunstância aqui, mas não é rica para com Deus. Não terá galardão, não terá salvação, não terá nenhuma bênção de Deus na eternidade. E, amados, eu quero aproveitar, eu estava lembrando aqui, palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Eu vou ler o verso 1. O verso 1 é bom. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o dia da morte é o melhor dia da nossa vida. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Misericórdia. Olha que palavra maravilhosa. A Bíblia está dizendo que é melhor o dia da morte de alguém do que o dia do seu nascimento. E só quem tem os olhos na eternidade, só quem tem visão espiritual. É por isso que Jesus disse lá para a igreja, se eu não me engano, de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 17 e 18, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Quantos cegos espirituais, quantos cegos que não conseguem compreender que o dia da morte de alguém é o melhor dia da sua vida, que quando nós estamos num velório, quando nós meditamos na morte de alguém tão querida, como era a irmã Regiane, é o momento que Deus nos chama à prestação de contas, é o momento que Deus nos chama para a comunhão, é o momento que Deus nos chama para o arrependimento. Não há arrependimento no meio da festa, não há arrependimento no pancadão, não há arrependimento no baile funk, não há arrependimento no prostíbulo, há arrependimento na casa do luto, porque todos nós colocamos ali o nosso coração, pensamos, meditamos e nos voltamos para Deus. E precisamos entender, eu sei que a família da irmã Regiane chora, eu estou quebrado, amargurado, eu imagino o esposo, imagino a filha, coração em frangalhos, destruído, mas nós que servimos ao Senhor, nós sabemos e temos a certeza que o melhor dia da vida de um homem não é o dia do seu nascimento, o melhor dia da vida de um homem é o dia da sua morte. Eu vou te provar isso, diz a Bíblia, capítulo 6 e capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Escolheram os diáconos, dentre eles havia um homem chamado Estevão, a Bíblia diz, cheio de fé e do Espírito Santo. E ele pregava e milagres extraordinários aconteciam. Ele pregava e as pessoas se convertiam. Ele impunha as mãos e os enfermos eram curados. Ele repreendia os demônios saíam imediatamente. Os sinais, as maravilhas que Estevão fazia eram extraordinários. Mas esse não foi o ponto alto da sua vida. O ponto alto da sua vida não era quando ele pregava nas ruas, não foi quando ele pregou nas ruas. O ponto alto da sua vida não foi quando ele impôs as mãos sobre os enfermos e eles foram curados, quando os aleijados andaram, quando os cegos enxergaram. O ponto alto da sua vida não foi quando centenas aceitaram Jesus pela sua pregação. O ponto alto da sua vida não foi quando ele calou os demônios e os expulsou. O ponto alto da sua vida não foi nem quando ele foi na presença das autoridades de Israel, os fariseus, os sacerdotes, os príncipes, os escribas, os homens mais importantes que tinham o melhor nascimento em Israel, que tinham mais dinheiro, que tinham mais cultura. E naquele momento ele fala àqueles homens com poder e autoridade, ele prega uma das mensagens mais lindas do Novo Testamento. Ele vem lá desde Moisés, os profetas, ele anuncia Jesus, e no final da mensagem, sem medo, ele diz bem assim, ó, eu vou dizer mais para vocês, vocês são homens incircuncisos de coração, de dura cerviz, os pais de vocês não prestavam, mataram os profetas, e vocês são iguais aos vossos pais. E quando ele exortou aquele povo com tanta autoridade, os homens pareciam crianças. A Bíblia diz que os homens tamparam os ouvidos e começaram a gritar e arremeteram contra ele e com violência tiraram ele. Não foi esse o ponto alto da vida dele.
Não foi o ponto alto da vida dele quando ele calou os escribas, quando ele calou os sacerdotes, quando ele calou os príncipes de Israel, que como criancinhas mimadas gritavam e tapavam os ouvidos para não ouvir a verdade do evangelho. Saulo estava lá e também gritou e tapou os ouvidos, mas depois foi transformado pelo Senhor Jesus. Não foi esse o dia mais importante, o momento mais importante? Sabe qual foi o momento mais importante da vida dele, meus amados? Quando começaram a apedrejá-lo. Esse foi o momento mais importante da vida dele. Não foi o dia que ele nasceu. Estevão, quando nasceu, era apenas mais um menino em Israel. Estevão, quando nasceu, era apenas mais um no meio de milhões. Homem pobre, de família simples, que estava fadado ao anonimato. Mas quando ele começou a ser apedrejado, no momento anterior, lá no momento da sua morte, diz a Bíblia que ele olhou para os céus e ele gritou e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. O dia mais importante da vida dele não foi quando ele curou enfermos, quando ele ganhou almas, quando ele calou o sinédrio, quando ele calou os judeus. O dia mais importante da vida dele foi o dia da sua morte, quando ele viu os céus abertos e Jesus nem teve condição de ficar sentado. Jesus se pôs de pé e disse bem assim: esse eu vou receber de pé, esse eu vou receber de pé, esse eu vou pegar pela mão, esse eu vou introduzir dentro do meu reino, esse eu vou receber de uma forma toda especial. Drava Suimanai. Foi o dia mais espetacular da vida de Estevão. Foi o dia da morte dele. Amados, eu digo aos irmãos, o dia que eu morrer, eu já falei, eu quero ser velado na igreja. E eu não quero ninguém com chororô, não. Quem quiser chorar, obviamente vai chorar. Né? Nós choramos mesmo. Eu sou chorão, não posso exigir. Nesses momentos eu sou chorão. Eu não posso exigir que você não chore. Mas no meu velório eu quero adoração. Palavra de Deus e louvor. Palavra de Deus e louvor. Palavra de Deus e louvor. Porque eu quero que quem fique tenha pelo menos um vislumbre do que eu vou estar vivendo na glória. Porque eu estarei com o Senhor Jesus, eu estarei com meu Deus, eu estarei glorificando, eu estarei adorando, eu estarei dançando. Olha que eu nunca dancei na vida. Eu vou estar dançando lá como Davi dançou, me alegrando, adorando a Deus, exaltando ao Senhor, conhecendo Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Paulo, Pedro, João, Tomé. Eita, uma galera que eu vou conhecer, que eu vou trocar ideia, que eu vou bater papo. Josué, Caleb. Eu vou estar na glória, na eternidade, vendo Jesus face a face. Ah, dá licença. Você acha que eu vou estar com alguma tristeza? Por isso que eu não quero que o meu velório haja tristeza. Eu quero que haja palavra de Deus e adoração. Porque eu estarei com o Senhor. Porque o melhor dia da vida de um homem não é o dia que ele nasce, pelo menos na vida do crente. O melhor dia na vida do cristão, que tem certeza de salvação e vida eterna, é o dia da morte. É por isso que Davi, quando estava com a vida comprometida, no capítulo 51, no Salmo de número 51, verso 10 ao 12, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E quantas vezes nós não temos mais certeza da salvação? Por isso que Davi pediu, Senhor, cria em mim um coração puro. Devolve-me a alegria da tua salvação. Uma vez eu meditava nesse texto e sofregei alguma coisa. Não terminei ainda, mas dizia bem assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a doce alegria de tua grande salvação. E sustém a mim e a minha família com espírito voluntário. Oh, amados, que nós possamos cantar isso, que nós possamos dizer isso, que nós possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos ter a certeza de salvação e de vida eterna. Se você não tem essa certeza, eu quero que você feche os seus olhos agora, eu vou orar por você. Irmã Rejane tinha essa certeza. Vida com Deus, vida santificada, vida no altar. Há muitas pessoas quando morrem, nós não temos dúvida nenhuma que está com o Senhor. Mas se você tem essa dúvida, eu quero orar por você agora. Amado Deus e Pai, te glorificamos e te adoramos, Pai.
Nós não queremos ser como aquele homem da parábola, Senhor, um homem ímpio, um homem carnal, um homem egoísta, um homem venal, um homem avarento, um homem cego, que só conseguia ver por trás do véu deste mundo, por trás do véu do pecado. O véu para ele nunca se rasgou como rasgou o véu do templo, ele não via. Eu quero te pedir em nome de Jesus, para que o Senhor abra os olhos de cada um dos teus filhos aqui. Abra os nossos olhos para a eternidade. Abra os nossos olhos para o futuro. Abra os nossos olhos para os teus planos. Que nós possamos entender que Covid-19 não é nada. Que o desemprego não é nada. Tudo isso, a tua palavra nos diz que devemos buscar primeiro o teu reino e as outras coisas serão acrescentadas. A nossa angústia momentânea não é nada. A tua palavra diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Pai, tira os olhos dos teus filhos do já, desse momento. Coloca os olhos de cada um de nós na eternidade. Perdoa os pecados daqueles que estão afastados, aqueles que estão duvidosos, aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos, titubeando, vacilantes, estão mornos. Pai, que haja arrependimento, que haja conversão, que haja transformação. E nós, Pai, que estamos na Tua presença santificados, nos conserva assim, até o dia maravilhoso da Tua vinda. Pai, quem sabe muitos agora estão pedindo perdão dos seus pecados, se reconciliando contigo. Que haja agora a visitação do Teu Espírito Santo, que eles possam receber tranquilidade em seus corações e suas almas, certeza de salvação e de vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, aquele que crê no poder da oração, diga amém. Ô Ercília, quanto tempo não te vejo? Manda um beijo pros meninos, viu? Deus abençoe. Saudade de vocês, saudade de cultuarmos juntos para a glória de Deus. Amados, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu vou arriscar cantar hoje. Ninguém pediu para eu cantar, não devia cantar não. Ainda mais hoje que eu tô triste. Fiquei magoado. Que ninguém pediu para eu falei, não, alguém vai pedir. Canta, pastor. Pelo amor de Jesus Cristo, deixa Deus te usar, pastor. Ninguém pediu para eu cantar. Ô povo duro, coração mau. Mas brincadeiras à parte, eu tava me lembrando hoje, meditando, né? Orando pela família da Regiane. Tão triste que eu estava e eu me lembrava de um louvor que meu pai cantava em 1900 e Cálice Coletivo. Aí eu vou cantar, porque tem tudo a ver com o dia de hoje, com o que estamos vivendo. Saudades, Ercília. Manda um beijão pro seu esposo, pros meninos. Aí, ó, tem uma ovelha que me ama, viu? É por causa dessas que eu fico. Por isso que eu falei na mensagem. Ó, a Adriana pedindo pra eu cantar. A Elaine pedindo pra eu cantar. Eita, já tô ficando alegre de novo. Povo abençoado. Mas esse hino, o título dele é Segurança e Paz. É um hino da Igreja Metodista, do Inário Evangélico da Igreja Metodista. E papai canta esse hino, ó. 1900 e Cálice Coletivo, pastor Ederson. Deus abençoe. E eu lembrei, acho que tem tudo a ver conosco. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, e ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Breve a noite desce, noite de Emaús, e o meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem. Fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Os espinhos tantos que vêm nos sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos conduz aos céus. Breve a noite desce, noite de Emaús, e o meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem. Fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Não há dor que seja
sem divino fim. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e o meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Eu vou cantar a última estrofe mais uma vez, para você entender por que nós passamos por pandemia, por que nós passamos por lutas, por que nós passamos por dificuldade, por que nós passamos por privações. Sabe por quê? Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e o meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Ô, louvor bonito. Lembrei do papai hoje. 1900 Cálice Coletivo. Ele cantava esse aí. E creio que serve de meditação para a minha vida e para a tua vida. Em nome de Jesus. A noite desce, a noite desce. Às vezes a noite desce mesmo, e a noite desce terrível, escura. Parece que não há uma luz no caminho, mas a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amo vocês, amados. A mensagem que eu trago hoje é uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Vamos fazer igual a irmã Regiane. Irmã Regiane hoje pode dizer, como disse o apóstolo Paulo, que eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Então consagre a sua vida, vivam a vida para Jesus, tira os olhos do agora, tira os olhos do Covid, tira os olhos da Rede Globo de televisão, tira os olhos dos noticiários, tira os olhos das notícias negativas e coloque os olhos no Senhor. A Bíblia diz em 45:22 de Isaías, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Não olhe para os homens, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as previsões, olhe para Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, bem assim, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus nas alturas. Deus abençoe, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. E todos quantos estão felizes e vão para o céu, digam amém. Amados, eu vou pedir uma gentileza, se alguém tiver contato com a Jennifer, se alguém tiver contato com a família da Regiane, por favor, nos posicione. A família fica atarantada nessa hora, nem se pode exigir da família nada nesse sentido. Eu peço aos irmãos que me comuniquem se for haver o velório. Provavelmente não haverá, mas se for haver o velório e o enterro, os irmãos nos comuniquem, por gentileza. Estaremos juntos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amo vocês. Nosso lema, vitória, poder e glória. Maravilha, tremendo. Terminado. Beijão, amo vocês.